Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal chegando. E aí, Gabi, animada para a gente falar Então, mais um pouquinho sobre a reforma tributária? sempre é bom falar sobre a reforma tributária, né? A cada hora muda. Novidades não faltam. Novidades na reforma tributária é o que não falta. Muito É bom. isso aí. Que bom, né? Compartilhando aqui e trocando bastante ideias aí com o pessoal. Acho que é importante a gente ter esse costume de falar sobre a reforma tributária e se ajudar, né, nesse momento. Tudo é novo, né? E é para todo mundo. Então, é entender que quanto mais a gente falar sobre o assunto, mais a gente vai poder estar ajudando uns aos outros, né? Com certeza, com certeza. E o nosso papel, de fato, é esse: é conversar, explicar, entender, né, os clientes para conseguir, de fato, levar para eles o que realmente é necessário aí para essa adaptação, né, para esse cenário novo. Estamos aqui já com 26 pessoas aqui na sala. Que bom, né? Que bom que está movimentando bastante os nossos clientes para entender sobre a reforma tributária, entender sobre esses impactos. Acho que a gente pode já começar aqui, tá? Então, pessoal, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar. Para quem eu não conheço, eu sou a Jéssica, sou Head de Customer Success aqui da Alfa, apoio, né? Então, o sucesso do cliente aqui com a Alfa. E eu estou aqui com a Gabriela Nogueira. Gabi, se apresenta aí. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui conversando com a Jéssica sobre esse assunto, reforma tributária. Sou consultora e estou atualmente como Tech Lead, né, da equipe aí da Squad, realmente da reforma tributária. A Alfa, e lembrando, né, estruturou uma equipe, né, voltada para acompanhar os nossos clientes nesse processo aí de transição, né? Então, sou contadora também, né, formada há bastante tempo, não precisa dizer data, né? Estou estudando aí a reforma tributária desde o início do ano passado. É um estudo contínuo, não tem como fugir disso, né? E estamos aqui hoje para trocar aí algumas figurinhas com vocês, né? Passar algumas informações, sempre visando aí no apoio ao cliente. Muito bom, Gabi. Faltou você falar que você é gaúcha lá. Faltou, esqueci. É verdade. Mas legal, gente. Pessoal, para hoje, nosso webinar, a gente preparou algo um pouquinho diferente, uma dinâmica diferente, onde durante, né, todo esse período a gente foi ouvindo dos clientes, entendendo, né, aonde estavam as dúvidas, sempre buscando, né, entender ali o cenário do cliente. Então a gente vai começar um formato um pouquinho diferente. A gente trouxe aqui algumas perguntas e a Gabi vai falar se é verdade ou mito, tá? Então, são cenários de fatos relevantes, né, para o cenário da reforma tributária. E aí eu vou fazer a pergunta e a Gabi vai responder, tá? Gabi, primeiro, se minha empresa conseguiu emitir notas em 2026, significa que está pronta para 2027? Não, Jé, isso é um mito. Então, gente, essa preparação toda aí, né, para 2026, né, o ano de 2026, ele foi um ano com certeza conturbado, né? Ah, mas quer dizer que então eu não tenho nada configurado para 2027? Não, não é isso que eu estou falando, tá, pessoal? Mas a gente tem alterações importantes para 2027, né? Então, é necessário, sim, a gente realizar aí os testes, tá? Para enfrentar essa alteração que vai vir aí, né, de 2026 para 27.
Temos aí uma segunda onda, vamos dizer assim, de alterações aí, que a gente vai falar um pouquinho mais depois. Beleza. Essa daqui é uma dúvida de muitas pessoas. Em 2027, todos os tributos atuais deixam de existir? É uma ótima pergunta, né? Mas é mito também já. Na verdade, 2027 é extinto, por enquanto, dois impostos, que é o PIS e a COFINS, tá? Esses impostos realmente eles são extintos. E depois a gente tem outras alterações, né? Por exemplo, a redução a 0% do IPI, certo? A instituição efetiva de CBS, IBS e o imposto seletivo. E nós vamos ter aí uma transição enorme, falando de ICMS e ISS. Então, até 2033, a gente vai ter aí um processo longo, de uma transição longa a ser acompanhada, tá? Perfeito. Essa é uma que eu imagino, né, que muitos dos clientes deles ainda não perceberam, tá? E aí vamos trazer aqui para dar um alerta aí para os nossos clientes. A reforma tributária é responsabilidade apenas do Departamento Fiscal? Não, gente, é mito também. É importante esse entendimento de todos os departamentos estarem envolvidos na reforma tributária. E quando a gente fala todos, é todos mesmo, tá? Que acompanham ali a operação, tá? Do início ao fim. Então, o meu pessoal de compras, o meu pessoal de faturamento, de cadastro, comercial, TI principalmente, né? Jurídico. E para poder dar uma ideia um pouquinho melhor o porquê isso é tão importante, né? Acho que trazer alguns pontos aí que a Lei Complementar 214 trouxe, né? Um fato bem importante que é a questão do crédito, né? Ser financeiro. Então, eu tenho que ter um cadastro, né? Muito bem atualizado dos meus parceiros de negócios, né? Dos meus fornecedores, assim como também da venda, né? Então, dos meus clientes também é importante ter um cadastro muito bem preenchido, né? Não só endereço, mas eu preciso também informar se ele é optante pelo Simples, por exemplo, ou se ele é do regime regular. Por que isso? É tão relevante e vai ter o reflexo isso lá nos meus créditos, né? Por exemplo, a compra de uma mercadoria que dê crédito, né? Porque agora tudo dá crédito, né? Se eu vou comprar de uma pessoa, um fornecedor do Simples Nacional, ele vai me dar um crédito proporcional. Se eu comprar de uma empresa que ele está no regime regular, ele vai me dar 100% do crédito. Então, veja o impacto disso. E eu só estou falando do crédito aqui. Então, tem muitas coisas aí que envolvem, né, não só o fiscal, mas a empresa como um todo. Bacana. Gabi, se eu atualizar só o SAP e os add-ons, é suficiente para a gente estar adequado à reforma tributária? É mito, pessoal, por favor. É, claro, é importante, fundamental, como a gente já falou aqui, esse saneamento dos cadastros, né? Tanto de parceiros de negócios quanto dos itens, dos serviços, né? É importante revisar todos os seus benefícios fiscais. É importante também você ter uma matriz tributária, revisar a sua matriz tributária, né? Então, revisa lá quais são os códigos, todos os códigos tributários, né? CST, agora tem o Secless-Trib, né? Então, tem o código indicador da operação, tem bastante código aí para a gente brincar, né? Então, isso tem que estar muito bem alimentado, né, dentro do sistema. Não é simplesmente atualizar ele e ele vai simplesmente fazer tudo. Não, a gente tem ali uma manutenção, né, desses cadastros, dessas informações todas no sistema aí, para que a nota seja emitida corretamente.
Beleza. Aí você já deu até um spoiler para a pergunta seguinte. Cadastros incorretos podem afetar a tributação, créditos e preços? Com certeza, muito. Aqui pode afetar a tributação, a nota fiscal pode não ser emitida, né? Vai bater lá uma questão de regra de validação. Então, é bem importante todos os cadastros estarem bem alimentados, né? Uma das questões aqui também que podem influenciar, né? Não só a tributação em si, e aí pensando, né, num cenário futuro, tá, pessoal, que não vai impactar 2027, tá, esse cenário, mas eu acho que é importante já a gente começar a pensar, talvez tenha gente que não esteja ainda atenta a isso. Quando a gente fala da Lei Complementar 214, do novo regime tributário, a gente está falando que o pagamento do imposto ele é devido no local onde é prestado o serviço ou para onde é vendido a mercadoria, tá? De forma geral, aqui não vou entrar em detalhes, né? Mas de forma geral é isso. Como é que é até hoje, no caso de ICMS? Ele é devido para o local onde está estabelecido, né? O comércio ou a empresa, enfim. Então, esse ponto é bem importante e relevante, tá? Para os próximos anos, 2027 não impacta, mas a identificação de onde foi feito o serviço, de onde foi, para onde foi vendida a mercadoria, é de enorme relevância, principalmente quando as prefeituras começarem a informar as suas alíquotas, tá? Então, esse é um ponto aqui que eu já quero deixar já no radar aí de todos. Beleza. Gabi, empresas que estão no Simples Nacional não precisa se preocupar com a reforma? Mito, precisa sim. Inclusive, tem datas, né, para a opção do Simples Nacional a partir de 1º de setembro até 30 de setembro, né? Além disso, também temos já prazo liberado para adequação das empresas que querem optar pelo regime regular, né? Isso é bem importante. Assim, de forma, como posso dizer, off aqui, né? Me parece, pelos aquelas conversas de corredor, né? Parece que a questão do CBS, né, a alíquota, vai ser discutida lá na segunda quinzena de outubro. É possível que isso aconteça, né? Então, é nesse momento que efetivamente a empresa do Simples Nacional vai conseguir fazer suas simulações e aí definir se quer manter o regime híbrido ou continuar no Simples Nacional. Isso é bem importante. Então, não temos hoje base de teste para o Simples Nacional emitir essas notas, tá? Mas a partir de janeiro de 27 já é devido essa emissão de nota fiscal aí, e tem esses prazos que a gente não pode deixar para trás. É importante se atentar a esses prazos. Beleza. Então, falando de prazo, as empresas podem deixar para fazer os testes no final de 2026? Não, pessoal, mito, por favor, não vamos fazer a mesma coisa que fizemos em 2025, né? Justamente esse é o grande risco. Você deixar, né? Ah, porque tem uma indefinição sobre uma operação, tem uma indefinição sobre uma alíquota, né? A alíquota é o de menos. A gente configura a alíquota de uma forma simples e rápida. O que é importante a gente entender são os processos. E aqui, já abrindo um pouquinho, né? Principalmente os processos aí do ajuste 49, né, de 2025, é importantíssimo fazer essas simulações, tá? E aqui também outro cenário que pode envolver outros departamentos. Exemplo, não sei se vocês já chegaram a pensar sobre esse assunto, mas eu acho que vale aqui uma reflexão.
Quando a gente está tratando da lei complementar, ela trouxe uma novidade, que é pagar impostos sobre multas e juros recebidos, né? Isso é uma novidade trazida pela lei complementar. E quando a gente fala desse processo de pagamento, né, de impostos, de CBS e IBS, de multa e juros, o que acontece? A gente pensa assim, quem é que vai emitir a nota de débito? É o faturamento ou é o meu financeiro? E aí, por que o financeiro? É o financeiro que identifica se aquele cliente recebeu multa e juros, certo? Então, aí tem aqui uma reflexão para a gente também começar a pensar como a empresa como um todo, né? Não só em departamentos. Perfeito, maravilha. Agora a gente vai falar, acho que um pouquinho mais sobre o que todo mundo está esperando, 2027, né? Então, 2026 foi um período aí de adaptação e 2027 representa um risco financeiro maior para as empresas? Como que a reforma tributária está lidando com essa questão, né? Eu acho que é importante a gente sempre, cada vez mais falar sobre isso, porque talvez ainda essa sensação, né, Jéssica? Assim, na sexta-feira sai um comunicado, no sábado sai outro, e na segunda sai outro, e na terça sai outro, né? Isso, gente, vai ser a nossa nova realidade, né? Não tem muito o que a gente escapar, né? Mas, assim, o que é importante a gente entender, né? Tem, com certeza, algumas alterações previstas já para 2027. A gente não pode ficar aguardando, né? A gente tem que ir se adaptando àquela história, né? Andar de bicicleta, como é que é, e correr junto, é mais ou menos isso, né? Então, são as principais mudanças aqui agora, para 2027. Primeiro, CBS e IBS, né? A gente só estava destacando na nota fiscal, né? Apenas informando na nota fiscal, no XML. A partir de 2027, além do destaque desses novos impostos, a gente vai somar esse valor ao valor total da nota, né? E recolher esse imposto, certo? Então, a gente tem aqui já uma mudança fundamental, né? Claro, a gente tem ali a extinção de PIS e COFINS, né? Também é um fator importante, né? Relevante, porque tem toda a questão ali de créditos de PIS e COFINS e controles, né? E aí a gente tem que entender que nós vamos ter dois regimes tributários concomitantes, né? Então, esse também é um grande ponto. A apuração assistida, como é que vai funcionar? Gente, tem mais isso ainda, né? A apuração assistida, como é que vai ser? Tá tudo muito incerto ainda, né? Mas imagina você vai ter lá entrar lá no site do governo e vai olhar e vai identificar, beleza, eu tenho tanto de crédito, eu tenho tanto de débito, e isso vai ser automático. Então, é muito importante, e aqui eu quero chamar a atenção principalmente, né, para a responsabilidade do contribuinte, né, de emitir a nota fiscal corretamente, tá? Então, isso é um ponto importante. Esse documento será uma confissão de dívida, né? É a própria obrigação acessória, né? E outro ponto também que eu acho que é legal, Jéssica, desculpa se eu estou demorando nessa pergunta, mas eu acho que é importante também comentar aqui com os nossos clientes e parceiros, né? Agora, 2026, agora em agosto, saiu um ato conjunto, número 5 do Comitê Gestor e da Receita Federal, e o que eles criaram? Né? Eles criaram uma questão de conformidade. Tá? O que isso quer dizer? Como se fosse um projeto, né? Da Receita Federal e do Comitê,
eles vão emitir, vão ajudar os nossos contribuintes, os nossos clientes na emissão dessa nota. Se eles identificarem alguma inconsistência na nota, eles vão avisar, vão mandar uma notificação. Aquela antiga autuação que nós recebíamos da Receita Federal, todo mundo ficava apavorado, é isso, né? Então, não é bem no sentido de já autuar e multar, mas é no sentido de educar, né? Então, acho que esse ponto aqui é relevante a gente conversar também e explicar para os nossos clientes, porque talvez isso possa acontecer, mas não precisa ficar apavorado, né? Talvez ali não é uma autuação, na verdade uma notificação. Olha, seu cliente aí, ó, meu contribuinte, a nota fiscal aqui tem algumas informações inconsistentes. Vamos regularizar, entende? Então, acho que isso é bacana também de trazer. Legal. Agora vamos para um caso prático. Pensando numa empresa, tá, que Tá vende bom? produtos para diferentes estados e também presta serviço, tá? Bom. Então vamos lá. O que acontece se o cadastro do item estiver incorreto? Aí vem de encontro àquilo que eu comentei antes, né? Algo bem importante. Se, vamos imaginar, o cadastro do endereço do parceiro de negócio está incorreto, né? Então, e aí vamos imaginar que a prestação de serviço ocorreu no endereço dele. Vou pagar, né, um imposto para aquele endereço, que está errado. E aí, o que, que pode acontecer? Pode acontecer de simplesmente o comitê gestor identificar isso e querer cobrar o imposto da prefeitura ou do estado, que deveria ser o correto, né? Então, a gente precisa estar muito atento a isso, né? Isso é bem importante, o cadastro estar bem atualizado. Legal. E se a empresa, então a empresa pode emitir a nota e mesmo assim calcular o tributo errado? Pode acontecer de calcular o tributo errado. Hoje ainda, né, as regras de validação da Cefaz, ela não está atuando 100% nessas validações de cálculo, né? Então, pode acontecer de você achar que está calculando certo e, na verdade, você está calculando errado, ou calculando ainda um imposto para um estado ou para um município com a alíquota errada, né? Então, essa informação ela tem que ser bem parametrizada no sistema. Legal. E como a mudança afeta a formação do preço? Olha, como mudou o cálculo, né? A forma de calcular IBS e CBS, né? Então, afeta diretamente, tá, na formação do meu preço. A lógica, né, de cálculo de CBS e IBS, ela é um cálculo por fora. Ele não é mais um cálculo por dentro, como nós estamos acostumados com o ICMS, por exemplo, PIS e COFINS, né? Então, essa questão ela tem que estar muito bem, olhar muito para a sua operação, entender hoje o seu preço, né, e ajustar isso, né, para, no caso, IBS e CBS. E a gente não pode esquecer que a gente vai ter esses dois cenários, né, IBS, CBS, ICMS e ISS, até 2033. Então, nós temos que considerar aí na formação, no cálculo da formação do preço, né, todos esses itens. Legal. E quem precisa validar? Fiscal, contabilidade, TI, compras ou comercial? Olha, a questão da formação do preço, né, eu acho que é importante, obviamente, né, comercial, fiscal, né, mas eu acho que pensando em validação, né, dos processos, das operações, né, eu acho que TI, com certeza, a contabilidade tem que se envolver também.
identificar, né, se as contabilizações estão corretas, é, comercial, compras, enfim, financeiro. Eu acho que essa validação dos processos, né, muda. É importante que todos os envolvidos nas operações estejam presentes na hora da validação. Legal. E os testes, né? O que que é necessário, né, para entrada em produção? Bom, teste, gente, emissão de nota, né? Não tenho como dizer que não, né? Fazer uma listagem ali de todas as suas operações, né? Ah, eu faço operação de venda, de remessa, bonificação, doação, identificar as suas operações, né? Realizar esses testes, né? No ambiente de teste, no ambiente de homologação, né? Com esses cenários. Verificar lá no XML se consta, né, os dados de CBS e IBS, né? Outro ponto relevante, nota de débito e nota de crédito, né? Nós não tínhamos essas operações, né? Foi criada recentemente, então é necessário, sim. Além disso, né, aquilo que eu trouxe de reflexão, quem vai emitir a nota fiscal, né, referente à nota de débito de multa e juros? Será que é mais fácil o meu financeiro que vai ter a informação na mão? E aí, claro, eu preciso treiná-lo, ou o meu faturista, né? Então, tudo isso a gente tem que repensar e estudar como fica a melhor prática, né, para cada empresa. Legal. E como identificar se a empresa está se apropriando de créditos corretamente? Nossa, Jéssica, essa pergunta é importante e relevante demais, né? Agora, falando de sistemicamente, né, vai ter aí uma API, já foi liberado, né, para que a gente possa desenvolver algo no sentido aí de add-ons e tudo mais. Mas vamos lá. Hoje a apuração assistida, hoje não, porque já não acontece ainda, né? Acontece, mas de uma forma de teste, né? Hoje você consegue acessar lá o CNPJ da sua empresa e visualizar a apuração assistida, mas deve ter poucas movimentações, né? Então, fica difícil você realmente hoje visualizar uma realidade. Por quê? Porque esse ano de 2026 ainda estamos, né, em fase de testes, né? Saiu aí no dia 1º de agosto a flexibilização novamente, né? Tornando obrigatório aí a questão de emissão de notas, né? A partir de janeiro de 27. Então, tem uma questão aí de flexibilização no meio. Então, você vai acessar lá a apuração assistida e talvez não tenha as informações completas. E isso é um fator relevante, né? Mas não tem outro jeito. Acompanhar essa apuração assistida, né? E fazer um cheque, né? Com as suas informações dentro do sistema. Não tem muito jeito nesse primeiro momento. A gente espera aí uma evolução com relação a isso, né? De desenvolver aí algum produto nesse sentido para que a gente tenha uma maior facilidade aí nessa consulta. Legal. Agora, pessoal, nós vamos colocar uma enquete, tá, aqui no chat. Então, peço que vocês compartilhem aí, respondam, tá? Que no final a gente vai fazer uma leitura relacionada aqui a essa enquete, tá? Bom, vamos seguindo aqui, tá? Que no final a gente volta. A gente falou, né, que só atualizar o SAP, atualizar o RP, né, não é o suficiente, né? Então, a gente ainda precisa mapear, parametrizar, testar, validar, É né? E treinar também, né, Gabi? E aí, importante. sim. E aí, Gabi, me fala um pouquinho, quais são os 3 erros de parametrização que podem não impedir da emissão da nota, mas vai gerar impacto financeiro? Como a gente, né, já vem batendo aqui nesse papo aqui, né?
A questão do tipo de tributação do parceiro de negócio impacta, né? Isso não vai dar erro na sua emissão de nota, porém, isso é impacto de crédito, né? E também de, de, de impacto do valor, né? Do cálculo do imposto. Tá? Então, esse é um fator bem importante. Outra questão também, né? A parametrização, porque a gente está muito preocupado, Jéssica, com a questão dos novos impostos, né? Ah, como é que vai ser a fórmula do imposto? Como é que, né, calcula o novo imposto? Mas e os velhos? A gente precisa também nos atentar a isso, tá? Então, a gente não pode esquecer que ainda há regulamentos sendo alterados de ICMS em alguns estados, né? Algumas prefeituras alterando as suas legislações com relação ao ISS. Então, isso também é importante acompanhar, né? Por isso que eu digo assim, nós vamos ter dois sistemas, né? Até 2033 a gente vai ter vários impostos, não vai ter muita diminuição de imposto, né? Então, após 2033, a gente consegue ver uma redução. Então, é isso. Acho que a parametrização das fórmulas é importante, sim, né? A questão, como eu falei, o tipo, né, de tributação do parceiro de negócio ou endereço. Outra situação também que pode, não, num primeiro momento, não impactar, né, são as questões de nota de débito e crédito, né? Principalmente aí falando de multa, juros, adiantamentos, enfim, eu acho que também é importante ficar atento a esses processos. É testar, pessoal, não tem muito o que fazer, não. Legal. Para ajudar os nossos clientes, nós preparamos um checklist, né, para vamos ver quem vai gabaritar, né, nesse checklist. Então, nós vamos enviar posterior, tá, no final do nosso webinar, para todos os clientes, né, todos os participantes aqui, para ajudar de fato vocês a se preparar e ter o norte, do próximo passo, do que vocês precisam, né, buscar ali de apoio, né? Então, a Alfa está totalmente preparada para ajudar vocês. Vamos aqui para o finalzinho do nosso webinar. Tem aqui algumas perguntinhas finais, tá, Gabi? Para a Tá bom. gente trazer aqui como uma lição, como um aprendizado. Gabi, primeiro, qual o aprendizado de 2026 as empresas não podem ignorar para 2027? Eu acho que deixar para a última hora, né? Essa é uma das principais aí, né? Não deixar pensando que vai sair mais alterações e estar aguardando essas alterações e deixar esses testes, essas configurações do sistema para a última hora. Eu acho que esse é o maior aprendizado, né, que a gente tem aí. Claro, testar a emissão das notas, com certeza, né? Eu acho que é isso. Legal. Gabi, essa perguntinha a gente já acabou falando bastante, né? Então, quais são as áreas que precisam participar da validação, além da área fiscal? Então, a gente já trouxe, né, no decorrer aí do nosso webinar, que é necessário tecnologia, compras, comercial, fiscal, cadastro, jurídico, administrativo, enfim, é um processo que vai mudar junto, né? Então, todas as áreas estarem conectadas o reflexo disso vai ser menor, né? Então, os impactos. A outra pergunta aqui que eu acho legal a gente trazer é: como compras e comercial podem ajudar a evitar os erros tributários? É uma ótima pergunta, um ótimo ponto, né? E se a gente falar de erros, com a reforma tributária, não é apenas erros tributários, né? Ele acaba sendo, na verdade, um erro de estratégia de negócio, né? A gente precisa entender que a reforma tributária ela não é apenas o tributo em si agora, né? Então, para eu chegar no tributo em si, eu tenho aí toda uma cadeia antes, né, de informações importantes e relevantes para chegar no tributo, né? Então,
Com certeza, né? Não vou escapar aqui do que eu já falei antes, né? O cadastro, né? Importantíssimo, né? Endereço, regime tributário, né? Ter essas informações dos cadastros dos parceiros de negócios atualizados é de fundamental importância. E isso, né? Esses setores podem ajudar e muito, né? Eu acho que claro, outra questão ali comercial também, revisar, né, os seus contratos, revisar seus preços de venda, compra, também é relevante. Legal. A gente está falando, né, muito sobre a virada para 2027, né, como que a gente vai se preparar, o que que precisa ser feito, mas quais são os indicadores, o que que a gente precisa considerar para os primeiros meses, né, para ser algo realmente ali, é, algo que aconteça de forma natural, sem grandes impactos, né? Acho que muito se fala dos impactos. Então, como que a gente pode se preparar para que esses primeiros meses sejam aí, legal, né, vamos se dizer assim. Eu acho, na minha opinião, não sei se a palavra legal seria mais adequada, mas vamos lá. Eu acho que uma das coisas fundamentais é ter a certeza, né, de que seus documentos fiscais estão sendo emitidos corretamente, né, destacando os impostos, né? Acho que esse é o ponto inicial, assim. Claro, confrontar isso, né, esses documentos com a sua apuração, né? Confrontar a apuração com o recolhimento, com a apuração assistida, né? Validar isso, identificar nesse processo todo, né? Como está o seu preço, como está a sua margem. Acho que são coisas relevantes aí para a gente mapear já nos primeiros meses e, se for o caso, redefinir rota. Bacana, legal. Bom, Gabi, as perguntas foram essas, né, que a gente veio, né, escutando, trabalhando aí com os nossos clientes. A gente tem aqui uma enquete, né, que mais de 12 participantes, né, comentaram que ainda estão entendendo as mudanças, né, então, acho que a gente reforça aqui o compromisso da Alfa em apoiar, né, tanto no entendimento, apoiar no que é necessário para que esse processo seja realizado, né, com planejamento, com organização, né, para que realmente, a partir do dia 1º de janeiro de 2027, né, isso aconteça, né, de maneira segura. Quer dar algum recadinho sobre os clientes ainda que estão entendendo aí essas mudanças? Eu acho que agora é o momento, né, da gente partir desse entendimento e começar a colocar a mão na massa, né? Testar todos esses cenários, os cenários mais usuais, né? As operações que mais você realiza, testar na sua base de teste, identificar, olha, o cálculo aqui está errado, a informação lá no XML não saiu, enfim, identificar esses problemas, né? Falar aí com a gente, contem com a gente, né, com isso. Se precisar de treinamento, eu acho que treinamento é fundamental para esse pessoal nesse momento aí. Eu sei que é complicado às vezes, a gente quer ver a mão na massa, mas às vezes um pouquinho de teoria tem que ter também, né, para a gente entender o histórico ali, da onde vem, por que que aquela configuração daquele cálculo, daquele imposto é daquele jeito, né? Mas não adianta, faz parte do nosso novo cenário aí, então contem conosco, contem com a nossa equipe aqui, contem comigo, e é isso, o que precisar, estou à disposição aí. Legal. Então, pessoal, nosso recado é: procurem, tá, o time de sucesso do cliente, procurem o consultor, o gerente do projeto que está ali com contato frequente com vocês,
Vamos conversar, vamos entender os processos, vamos entender aonde estamos, né? Para onde a gente precisa ir e contem sempre com a gente para se adequar, né, para esse processo. Eu tenho aqui, acho que 5 minutinhos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no chat que a gente consegue responder aqui agora, tá? Mas já quero agradecer aí a participação de todos. É muito importante, né, que todos participem dos nossos encontros, dos nossos webinars. Reforço aqui, estamos realizando 4 encontros por mês de webinars voltados para a funcional do SAP e também trazendo novidades junto com os nossos parceiros. Então, quinta-feira temos mais um encontro e o próximo encontro fica para setembro. Então, é muito importante que todos participem, porque é uma forma da gente mostrar o potencial do SAP, todos os recursos que o SAP tem, né? E também vocês podem sugerir temas para a gente trazer para os nossos encontros, tá? Então, de fato, a gente precisa dessa contribuição de todos os nossos clientes para cada vez mais a gente conseguir trazer conteúdos que vão enriquecer aí o dia a dia de vocês, tá? Gabi, não vi nenhuma perguntinha aqui. Acredito que está tudo ok, então, para esse momento. Gabi, muito obrigado, tá, pelo seu tempo, pela sua apresentação. E agradeço aí também todos os participantes e contem com a gente para todas as demandas que tiverem. Ah, eu que agradeço. Obrigada aí pelo convite. Estou sempre aqui, atenta aos detalhes. E desculpa não, acho que não saiu nenhum bar, né? Dessa vez acho que não saiu. Mas enfim, gente, contem conosco, tá? Esse eu acho que é o recadinho aí, tá bom? Legal. Obrigada, Jéssica. Pessoal, obrigada. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Boa tarde.